objetivos, metas e indicadores gerenciais. De onde é que nasce tudo isso? Tá? Cada processo deve monitorar o seu, mas qual é o objetivo que é estratégico para a organização e que vale a pena ser verificado, monitorado, acompanhado e tratado por meio de ações? Então, para a gente chegar nessa conclusão, eu queria alinhar com vocês inicialmente nessa aula alguns conceitos. Então, por exemplo, o conceito de missão, tá? Que a gente escuta muito aí, né? O que é a missão da organização, a missão da empresa. A missão é aquilo que ela nasceu para fazer, tá? Então, geralmente você inclui na missão o escopo, a atividade principal da empresa e coloca mais algumas diretrizes relacionadas. Então, um exemplo de missão, eu vou colocar aqui agora para vocês, ó, visualizem aí, tá vendo? Então, essa é a missão da empresa. Percebam que você tem aí, ó, a atividade principal do negócio e como a empresa quer prover esse tipo de atividade. Isso é a missão. O que é a visão? A visão é o futuro. Onde é que a empresa quer chegar, tá? Então, a nível macro, tá? Daqui a 5 anos, 10 anos, você pode fazer uma missão maior ou pode reduzir um pouco. Onde é que a empresa pretende estar, de que forma ela pretende estar posicionada, digamos assim, né? Quais são os resultados que ela espera daqui para lá? Às vezes o problema é no dimensionamento dessa visão, muita gente prepara só um texto e coloca esse texto lá sem questionar se aquela visão é mensurável ou não. E a visão, ela precisa ser mensurável. Por quê? Porque é dessa visão a longo prazo que nós vamos extrair os objetivos de curto prazo. Então, assim, se eu não tiver uma visão mensurável, ou seja, que daqui a 5, que daqui a 10 anos eu consiga identificar que eu cheguei lá, fica muito complicado. Então, somente dizer que daqui a 10 anos quer ser representativa no mercado, ou quer dominar o mercado, isso é subjetivo. Eu posso deixar mais claro isso, por exemplo, falar que eu quero ter um market share de 40% do mercado. Aí eu passo a ser mensurável. Eu posso dizer que meu faturamento, eu quero que ele amplie em 50%, em 60%. Aí sim eu consigo medir. Então, se eu começar a colocar coisas na visão, naquilo que eu quero para o futuro, onde eu não consiga transformar em objetivos de médio e curto prazo, nem que eu consiga medir isso quando eu alcançar isso, essa visão não vai surtir o efeito que se espera para a organização. Então, a visão ela precisa estar bem definida, bem clara e precisa estar alinhada, tá, com essa perspectiva de futuro quantificável, digamos assim, tá? Bom, pensando nisso, a gente vai para os objetivos. Então, se eu tiver uma visão, por exemplo, de 10 anos, tá? Eu preciso entender o que é que eu preciso fazer esse ano para contribuir um pouquinho para aquela minha visão, para aquele alcance de 5 anos, tá? 5, 10 anos. Essa meta do ano, eu posso desdobrar ela em metas mensais. E eu posso ir mais a fundo e desdobrar ela em metas semanais ou até mesmo metas diárias, tá? Então, perceba, precisa se tornar algo palpável. Quando a gente define objetivos, né, digamos assim, eles precisam ser alcançáveis, tá? O objetivo ele precisa ser smart. E eu vou falar daqui a pouco para vocês o que é um objetivo smart. Porque sem um objetivo smart, não adianta, de forma nenhuma, eu vou conseguir trazer o resultado que essa ferramenta tão legal, que é o BSC, o Balance Scorecard, traz para a organização. Eu vou mostrar alguns exemplos daqui a pouco, tá? De cada ferramenta dessa, apresentar aqui de forma clara e objetiva para vocês, para que vocês possam entender isso. Então, assim, esses objetivos, quando definidos e quando alcançados, devem trazer resultado para a organização, tá? Aquele resultado esperado na visão, né, de longo prazo, e que também impacte, né, diretamente de médio e curto prazo, porque a depender do objetivo, você vai ter um impacto direto ali no mês, a cada 15 dias. Se for de faturamento, por exemplo, certamente a organização já vai sentir na pele aquilo ali quando você começar a tratar. Por quê? Não adianta só definir objetivos.
será necessário que se criem planos de ação quando esses objetivos não forem atendidos. E outra coisa que é fundamental, os objetivos na ISO 9001, na área de qualidade, eles são destinados aos processos e não à diretoria. Muita gente erra porque aloca o objetivo na direção. A direção ela é estratégica. Então, claro que ela pode até se envolver orientando, sugerindo o plano, mas é o operacional que deve, ou seja, que tem a responsabilidade de garantir o atendimento ao objetivo. E quando eu me refiro ao operacional, eu vou fazer só uma brecha aqui. Eu quero deixar claro que é o tático, que é a liderança, tá? E não o estratégico. O tático é responsável por alcançar os objetivos de cada setor, tá? Então, em cada setor, de forma estratégica, vão existir objetivos específicos que precisam ser atendidos para que a organização possa crescer e a organização possa evoluir. Queria só deixar uma observação. Os objetivos eles podem nascer de uma visão, mas eles podem também estar relacionados a um simples monitoramento, ou seja, a manutenção de um resultado específico. Digamos, por exemplo, que você tem um objetivo relacionado à acuracidade de estoque na sua empresa, e você quer manter aquela acurácia em 95%. A acuracidade de estoque, pessoal, é o quão o meu estoque está correto, tá? Quando eu pego a quantidade de itens inventariados e comparo com a quantidade de itens que bateram na contagem. Então, eu vou achar um percentual. Então, digamos que eu defino a minha acurácia como 95% de meta. Então, eu vou acompanhar, eu vou percorrer aquele resultado. Eu vou, talvez, na medida do intervalo do inventário que seja realizado, né, você vai verificar se houve ou não o atendimento àquele respectivo... aquela respectiva meta. Então, voltando a dizer, esses indicadores eles são alocados em setores. É papel do tático apresentar e garantir esses resultados. Existem, inclusive, reuniões estratégicas, alguma na ISO fazem muito isso na análise crítica da direção, onde os resultados são apresentados pela própria liderança, para dizer, ó, tá aqui, eu alcancei essa meta ou não alcancei essa meta, e a liderança nesse momento vai apresentar os planos, ou seja, as ações que está pretendendo executar para alcançar aquele plano de ação, aquele indicador, caso esse indicador não tenha sido alcançado. Bom, então, recapitulando, vamos lá, fazendo uma breve revisão dessa pequena introdução aqui. A gente falou de missão, tá? Que é o negócio, né? Que é o que a organização se propõe a fazer. Ela nasceu para quê? Visão é o futuro, ou seja, onde é que eu quero chegar como empresa, tá? Teve outro conceito que eu não falei, que eu vou falar agora. Valores, ou seja, quais são os tipos de comportamentos, o tipo de cultura que eu desejo para a minha organização. Então, um exemplo de valor, ética, compromisso. Então, tudo isso é valor. Então, eu posso definir esses valores também. Lembrando que é conveniente que isso seja mensurável. Se eu defino ética, eu tenho como medir, eu tenho que saber como é que eu vou medir se eu estou conseguindo manter uma organização eticamente compromissada, tá? Então, falei para vocês missão, falei visão nessa introdução, falei de valores. Objetivos seriam o que eu quero alcançar de curto prazo, né? 1 ano, 2 anos, e que está ligado com aquela minha visão. Então, se a minha visão é, sei lá, duplicar o faturamento, eu posso dizer que esse ano eu quero aumentar 20% do faturamento ou 10% do faturamento. E de ano em ano eu vou galgando. É como se fosse uma escadinha que eu vou subindo. Eu não tenho como bater na visão de uma hora para outra. Mas de pouquinho em pouquinho, de semana a semana, de mês a mês, eu vou acrescentando no meu crescimento para que eu vá conseguindo galgar essa escadinha e alcançar aquela visão que eu quis lá na frente, tá? Bom, e para finalizar essa parte inicial, antes que a gente entre nos documentos e eu apresento isso aqui para vocês, outra coisa que é fundamental são as metas. Veja só, o objetivo é onde eu quero alcançar. A meta é a métrica, é o acompanhamento, é a fórmula. Como é que eu vou medir se eu estou alcançando ou não estou alcançando aquele respectivo resultado, certo? Então, a meta e o atendimento da meta é que vai me dizer se meu planejamento está acontecendo conforme foi devidamente estabelecido. Caso não esteja acontecendo, plano de ação, conforme eu falei para vocês, tá?
com responsável, prazo e outras coisas a mais que o plano de ação tem que conter. Mas a gente vai detalhar cada um agora nesse momento. Então, vamos lá. Então, aí para a área de qualidade, existe um outro conceito, que é o de política de qualidade. É, a grosso modo, o que é a política? São os objetivos de curto prazo condensados. Então, percebam, a política não está relacionada à visão, está relacionada aos objetivos. Então, quando você entra numa organização que você percebe que a política não revisa, passa um ano, dois, três, quatro, é notório que há alguma coisa errada, tá? Porque a política ela é estratégica, ela está alinhada com os objetivos. Se a estratégia da organização muda, se os objetivos mudam, a política da qualidade também deve mudar. Mas as pessoas ficam muito preocupadas no que tange a política em ter que revisar e as pessoas terem que aprender essa política de novo. Bom, e não é isso porque a ISO 9001 ela fala que a política de qualidade tem que ser aprendida, todos devem conhecer a política, tá? Mas, gente, se você tem um processo alinhado, onde realmente revisou a estratégia, revisou a política, e os colaboradores sabem disso, é a certeza que você vai estar envolvendo os colaboradores no seu planejamento estratégico. E não vai ter um sistema de qualidade que vire um estorvo depois, que não esteja nada relacionado com a estratégia da organização. Bom, então entendendo que essa política são os objetivos de curto prazo, tá? E se os objetivos forem anuais, ela também certamente vai ser anual e vai precisar ter uma revisão. Só que tem uns detalhes, ó. Primeiro, o que é que se fala da política? Vocês podem visualizar nesse slide aqui, ó. Ela tem que ser apropriada ao contexto da organização, tá? Isso foi uma solicitação da ISO 9001 versão 2015, a versão nova da norma. Dependendo do contexto organizacional, você vai precisar revisar essa política. Então, vamos dar um exemplo prático. A gente está no meio de uma pandemia. Muita gente nem olhou para a sua análise de contexto, nem revisou o próprio contexto. Então, revisando o contexto, certamente vai ser necessário revisar a política. Para aqueles que realmente fizeram, podem ter incluso lá na política algo relacionado à segurança, saúde do colaborador, porque isso vai impactar na organização. Então, automaticamente, revisando o contexto, vai ser revisada a política, incluindo algo a respeito da garantia da saúde do colaborador, né? Toda essa questão que está relacionada à pandemia. Então, é conveniente que, na hora da definição da política, tá? Que também a gente está definindo os objetivos, que se faça uma análise de contexto, que seja baseado nessa análise de contexto. Tá? Análise de contexto, vocês já tiveram aula aí, tá? Acho que foi na primeira e na segunda aula do nosso curso. Bom, proveja uma estrutura para estabelecimento de objetivos. Então, da minha política, eu preciso alinhar cada frase da política, ou cada trecho, a um determinado objetivo específico da organização. Então, ela precisa ter essa estrutura. O colaborador, quando entender da política, não deve só entender do texto, deve entender a qual objetivo ele pode impactar. Ou seja, se a política fala em crescimento sustentado da organização, então você pode alinhar objetivos relacionados a custo. E o colaborador vai ter que entender desses objetivos que ele pode afetar. Tá? Então, proveja uma estrutura para o estabelecimento de objetivos. Terceiro, inclua a satisfação aos requisitos aplicáveis. A ISO 9001 é clara, inclusive eu trouxe aqui um modelo de política de gestão integrada para deixar mais claro para vocês, tá? Então, assim, a satisfação do cliente, a política tem que falar em satisfação do cliente, ou seja, deve existir objetivo relacionado à satisfação do cliente, a percepção e tratamento desse indicador. Aí você pode questionar, Denício, então eu posso usar a minha pesquisa de satisfação como objetivo? Pessoal, vê bem, eu não gosto de fazer isso, também a gente não é orientado a orientar isso, porque satisfação de cliente é resultado. Existem outros indicadores, outros objetivos que você pode utilizar para monitorar ou para tratar esse possível impacto na satisfação do cliente antes. Número de ocorrências, número de produto não conforme, tem outros indicadores que você pode usar. Número de reclamações de cliente é um, apesar de eu também achar que está muito relacionado à satisfação, mas você pode monitorar isso aí, medir isso também. Outra coisa que deve estar incluso na política, melhoria contínua do processo. A qualidade é baseada em PDCA, planejar, fazer, checar e agir, ciclo de melhoria contínua. Então, tem que incluir no danada da política que a organização está comprometida com a melhoria contínua dos processos, tá?
Aí, ó, compromisso em garantir condições de trabalho segura e saudável. Isso para 45.001, certo? Segurança do trabalho. Então, a norma exige que isso tenha na política. Compromisso em garantir atendimento aos requisitos legais para 14.001 e para 45.001. 9.001 ainda não pede isso, tá? Apesar de que, gente, nós sabemos que toda legislação precisa ser atendida, né? No que tange, por exemplo, na 14.000, o CONAMA, a IBAMA, toda aquela a legislação que estiver situada a nível federal, estadual e municipal, precisam ser atendidas. Então, está aí esse termo, esse comprometimento da alta direção na política, porque essa política de qualidade, ela é assinada pela alta direção da organização, tá? Bom, continuando. Compromisso em redução de perigos e eliminação de riscos. Isso também dentro da 45.001, tá? Perigos para o colaborador, né? Então, reduzir esse risco para que você não tenha a ocorrência do perigo. Compromisso de consulta e participação dos trabalhadores, envolvimento dos trabalhadores com relação ao sistema da 14.001 e da 45.001. Isso também deve estar lá, incluso na respectiva política, esse termo, esse trecho. Volto a dizer, quando ele pede para colocar na política, ele está subentendendo que você vai definir um objetivo relacionado a esse ponto. E por último aí, o comprometimento com a proteção ao meio ambiente e prevenção à poluição. Aí eu posso dar um exemplo, você pode aí definir como indicador aumento no volume de material reciclado dentro da organização. Tem toda uma cultura que precisa ser gerada, né? O colaborador, ele tendo coleta seletiva, ele vai ter que ir lá separar o lixo dele e você monitora e pesa quanto desse lixo realmente vocês estão conseguindo gerar. Não está indo na caçamba de lixo comum, está indo realmente no material reciclado. Então, a política de qualidade no sistema de gestão integrado deve ter todas essas informações aí que eu acabei de falar para vocês, tá? Bom, aí agora vamos começar a nos debruçar em cima de alguns documentos, certo? Aqui está a política. Eu vou mostrar um modelo de política de qualidade para vocês agora aqui, ó. Pronto, está aqui na tela agora. Vocês podem ler, deem uma lida aqui da política. Podem pausar esse vídeo, inclusive, dar uma lida, vejam esse modelo de política de gestão integrada, que é interessante, tá? E na sequência, eu quero mostrar para vocês agora um documento muito conhecido, que é o desdobramento da política de qualidade. Como a política tem que estar alinhada com o indicador, com o objetivo, então visualizem aqui, ó. Essa empresa, na política dela, está escrito assim, ó: satisfazer nossos clientes com soluções em produtos e serviços nas áreas de metalurgia e galvanização. Aí, qual é o objetivo relacionado a esse pedaço da política? Vejam aí a segunda coluna. Objetivo: garantir que os clientes estejam satisfeitos ao atendimento às suas necessidades. Esse é o objetivo. Aqui na terceira coluna você tem a meta. No mínimo 85% e no máximo 2%. E qual seria o indicador para garantir isso, né? A primeira meta e a segunda meta. O primeiro seria satisfação do cliente. E a fórmula de cálculo: insatisfação do cliente vezes 100, dividido pelo total de clientes pesquisados. Aí eu vou achar um percentual de satisfação que deve ser superior a 85%. Porque se não for superior a 85%, será necessário um plano de ação. Qual é a frequência de medição? Vejam aí, ó, na 1, 2, 3, 4, na quinta coluna, frequência anual. Então, essa empresa fará uma pesquisa anual, tá? Quem é o setor responsável? A área de vendas. No que tange a reclamação de cliente, seria no máximo 2%. Percebam aí, na terceira coluna. 2% de reclamações em relação ao total de pedidos fornecidos, tá? Então, essa frequência de medição, no caso aqui, não vai ser anual. A primeira pesquisa de satisfação é anual. Porque a pesquisa de satisfação também você fazer todo mês é complicado, né? É difícil. Mas a segunda aí, ó, ela é mensal, percebam. E quem vai acompanhar isso, monitorar essas reclamações? A área de vendas também. Aí aqui eu vou baixar um pouco mais para vocês verem uma outra parte da política. Então tem aqui embaixo, ó, primando pela melhoria e crescimento sustentável da empresa, dos colaboradores e da comunidade em que atua. Então no que tange a isso, você vai ter, por exemplo, esse outro indicador aí, ó, garantir a redução de perdas no processo. Aí tem 3 metas. A primeira está relacionada à não conformidade na produção. Então produtos que estão saindo lá não conformes. Se sai não conforme, isso é perda para a empresa. Perda financeira. Então, no máximo, 5% de produtos não conformes. Percebam aí, tá vendo? Na sequência, você vai ter também consumo de zinco para essa empresa.
que a meta também é no máximo 0,8%. E o resultado é medido mensalmente aqui, tá? Na produção. Na terceira meta seria não conformidade na produção. Ou seja, no caso, aqui em cima, a gente está falando em etapas distintas da produção. Aqui você vai perceber que ele fala de gancheiras, que é uma etapa da produção, na primeira linha. Na segunda linha, não. É o todo, né? A produção da metalurgia, é outra área. Uma é galvanização e a outra é metalurgia. Então, 10% no máximo de produto não conforme na metalurgia. Então, imaginem lá que as peças vão saindo, né, na produção e que somente 10% pode estar errado. É aceitável para a organização. Mais do que isso, a organização não aceita, tá? Bom, continuando, você tem aqui, ó, garantir a produtividade necessária à sustentação do negócio. Aí você vai ter aqui, ó, pontualidade. Total de itens de pedido entregues no prazo, vezes 100, dividido pelo total de pedidos entregues. Então, basicamente, essa é a fórmula de cálculo, tá? E a meta, no mínimo, 95%, tá? Na metalurgia, a forma de mensurar mensalmente. Quem é que vai mensurar? O PCP. Percebam aí que é o Planejamento de Controle da Produção. Então, você percebe, ao longo desse documento, você vai ter outras metas, e essas metas estão alocadas nos respectivos setores, tá? Então, você vai poder cobrar aquele setor. Eu vou baixar aqui um pouco mais, visualizem mais uma vez a tela aí, que vocês vão ver, ó, metas relacionadas à segurança e saúde do ser humano e a meio ambiente. Então, eu vou escolher duas aqui. Vou escolher uma de segurança do trabalho. Ó, conseguir 60 dias sem acidente de trabalho até dezembro de 2010, tá? Então, percebam aqui que essa empresa, ela colocou isso como meta aqui, ó, número de acidentes sem afastamento, primeiro, segundo, terceiro, quarto trimestre, tá? E essa medida é mensal, digamos assim. Uma outra, eu vou aqui um pouquinho mais para baixo, você tem aqui, ó, atuar de forma ambientalmente responsável. Então, vai ter aqui, ó, reduzir média de consumo de óleo diesel. Perceba que a meta é 6,32 km por litro. Então, cálculo o volume de óleo diesel consumido no trimestre dividido pelo quilômetros rodados. Aí, veículo consome óleo, né? Aqueles veículos específicos que consomem óleo diesel. E a meta aqui vai ser trimestral e vai ser a área de meio ambiente que vai monitorar. Então, percebam, entendam. Geralmente se cria uma sistemática. Até o quinto dia útil do mês, os setores precisam atualizar esses indicadores para apresentar isso numa reunião de resultado ou para enviar esses resultados para alguém, para a diretoria, para a gestão da organização. Então, assim, isso geralmente não deve ficar, tá? Quando eu falo geralmente é porque tem caso a caso, cultura a cultura, mas isso deve ficar a cargo do colaborador, da área, apresentar esses dados. Aí você pode se questionar. Mas, Ademir, se a área mentir a respeito desses dados, dessa meta? Pessoal, se a área mentir, o cara tem que ser demitido, porque é falta de ética, né? Isso foge do compliance. Então, assim, precisa apresentar o resultado correto. Ele é o responsável, é ele que apresenta. Então, você não pode ter um monitoramento do resultado que ele está apresentando. Não existe isso. Ele tem que apresentar o resultado correto, ele tem que entender isso, tá? Muitas vezes as pessoas tentam burlar essas metas por uma questão de definição da meta. O que acontece? A meta, ela tem que ser atingível. Ou seja, você não pode criar uma meta, gente, que seja, eu tenho que alcançar esse número. Não é bem assim. Tem que ser uma meta viável. Senão o colaborador, o gestor, ele se desmotiva com relação àquilo. E a meta também não pode ser muito aberta, ou seja, a meta é 10 e você coloca lá que o colaborador está acostumado a alcançar 50. Então, assim, ele tá acostumado a fazer muito melhor do que a meta. Então, não pode. A meta tem que estar ali, ó, bem alinhada com o resultado, ali no limite do resultado. Tá? Então, assim, é legal que se crie, que se define essa meta junto com a área. Então, chama a diretoria, senta de lado com o gestor da área e, assim, chega-se a uma meta viável e necessária para a organização. Porque também não adianta o gestor falar numa meta, querer bater o martelo e a organização precisar de outra meta para poder sobreviver. Aí complicou a coisa, certo? Aí não dá, né? Tem que ser uma meta que agrade os dois, agrade gregos e troianos, digamos assim. Existem muitas organizações, inclusive, que colocam planos de remuneração no que tange essas metas. Então, ganhou a meta, bateu a meta, vai lá e paga alguma coisa. Uma empresa que eu trabalhei, por exemplo, a gente tinha um 14º salário. Então, se a gente perdesse um mês daquela meta, a gente perdia
um 12 daquele salário. E ela fazia assim, esse tipo de premiação. Tá? Outras empresas pagam na hora, bateu uma meta, toma aqui o dinheiro, principalmente na área comercial. Tá? Bom, visto essa planilha aqui, tá? Aqui estão alguns exemplos, eu vou deixar para vocês baixarem essa planilha, já está aqui no material do curso. E agora vamos falar o que é uma meta, o que é um objetivo SMART, tá? Para que vocês não esqueçam isso, SMART. Vejam a imagem que está apresentando para vocês aqui agora, que eu vou passar para vocês, ó. Então, o objetivo ele precisa ser específico, tá? Eu preciso detalhar o máximo possível esse objetivo. Então, vamos dar um exemplo. Eu quero, tá? Reduzir em 15,5% o volume de retrabalho na minha produção de peças montadas. Ou seja, eu estou direcionando, estou dizendo um valor, tá? Estou sendo muito claro no que eu preciso e no que eu quero. Então, isso é ser específico. Quanto mais eu detalho um objetivo, melhor. Aí eu vou falar como referência. Digamos que você defina como objetivo pessoal comprar um carro. Então, é fundamental que você defina, né, qual é o carro, qual é o preço do carro, quais são os acessórios, qual é a cor do carro. Quanto mais específico você for, melhor nesse objetivo. Segundo, mensurável. Eu preciso poder medir para saber se eu alcancei ou não alcancei aquele objetivo, tá? Então não adianta eu criar uma situação ou definir um objetivo que eu não tenho como medir, que eu não tenho como quantificar isso. Meu sistema não dá aquele resultado. Eu só posso definir aquele objetivo mensurável quando eu conseguir coletar esses dados e poder realmente transformar ele no indicador e fazer a análise desse dado. Então é preciso ser mensurável. Se não for mensurável, cai fora, não rola. Terceiro, tá? Atingível. O indicador, como eu falei antes para você, né? Eu não posso criar uma meta, um objetivo que seja impossível. Por quê? Eu vou criar um problema para meus colaboradores. Eu preciso garantir que deve existir a possibilidade do colaborador alcançar aquele objetivo, tá? Então, isso fica notório, porque muita gente me pergunta, Denise, como é que eu vou mensurar então isso aí? Gente, tem um histórico dos resultados que você pode utilizar como informação. Você pode fazer um benchmark com outras empresas do mesmo setor para verificar quais são os resultados que ela tem com relação àquele indicador. E você usar isso também como para definir uma meta atingível, tá? Bom, quarto, relevante para a empresa. Uma vez eu estava com um colega, né, ele era da área de DP, e ele falou assim para mim, Aldenício, eu sou da área de DP, eu queria definir um objetivo para mim. Eu disse, tá, vamos conversar aqui, diz aí o que é que tu acha que seria interessante medir. Aí ele falou para mim, eu acho que é interessante medir o tempo que eu levo para fazer uma rescisão. Pessoal, o que isso vai agregar para a empresa? Absolutamente nada. Então não faz sentido ele medir o tempo que ele leva para fazer uma rescisão, tá? Sem sentido isso, tá? Não caia nessa. O resultado precisa ser relevante, até porque vai existir uma tratativa daquele dado no que tange a ação, caso você não alcance aquele resultado. Então não tem como, de jeito nenhum, você definir um objetivo que tem um certo descaso, descrédito, que se medir ou não medir não vai fazer diferença nenhuma para a organização. Então é preciso ser crítico e o objetivo precisa ser relevante. Faturamento, por exemplo, aumenta o faturamento da organização. Lucratividade, por exemplo, vai estar relacionada à redução de custo. Então vai aumentar o retorno de dividendos para os sócios. Então, assim, precisa ser relevante. O objetivo também precisa ser temporal. O que é isso? Muitas empresas pecam nisso, principalmente no país 9.001, criam objetivos e passam anos com o mesmo objetivo. Não é assim. Um objetivo pode ter um tempo de vida. Como eu falei antes, aquele exemplo do objetivo pessoal de comprar um carro, quando você compra um carro, acabou. Você daí vai criar outros objetivos. Então, o objetivo ele tem um tempo. Passou daquele tempo, você pode criar um outro objetivo. Tá? Então, não precisa ficar para sempre dentro da organização o mesmo objetivo. Esse ano eu posso ter uns, ano que vem eu posso ter outros. Tudo vai depender do contexto organizacional, tudo vai depender da estratégia da organização e do que os sócios precisam para aquele momento, ok?
Bom, agora eu quero mostrar para vocês a parte de monitoramento, ou seja, dos indicadores. Como é que vocês vão medir se está alcançando, se não está alcançando, né? E como é que você vai orientar a sua equipe a respeito disso. Vamos lá. Bom, visualizem aqui, ó. Você tem, por que eu estou apresentando para aqui vocês? Eu vou chamar isso aqui de farol. Por que farol? Porque vai dar um norte para a organização, né? Se a empresa está indo bem, se não está indo bem. Então, esse farol, digamos assim, ele vai ser por indicador, né? Então, nessa empresa aqui, por exemplo, eu abri aqui ó, o número de instalações. Então, perceba que eu tenho aqui ó, janeiro, fevereiro, março, eu tenho a respectiva meta, tá? Que eu preciso. O indicador, geralmente ele calcula sozinho, você imputa os dados e ele calcula o percentual, tá? Então perceba aqui que em janeiro a meta era de 7 e o resultado foi de 4,86. Então se a gente olhar para aqui para baixo para o indicador, a gente tem uma linha azul que seria a meta, a gente tem uma linha vermelha que seria o último ano, como se comportou esse indicador, tá? Que isso daí é algo mais, né? Algo interessante para você avaliar o histórico. Seria interessante que as organizações colocassem esse histórico. Mas aqui embaixo você vai ter ó, o resultado, tá? Então, esse resultado ele vai variando, né? A depender do mês e das ações que a organização tomou. Se o resultado foi muito ruim, a organização tomou um plano de ação eficaz, esse resultado vai melhorar. Se não tomou um plano de ação eficaz, esse resultado ele pode piorar, né? Ou pode se manter. Contudo, vale salientar que é fundamental que na hora da definição do plano de organização, do plano de ação, quem está definindo consiga enxergar quanto ele vai melhorar nesse indicador tomando aquele respectivo plano. Porque isso é uma falha de muitas organizações. Você define um plano de ação, mas não tem uma perspectiva do impacto do plano naquele indicador. E isso é importante, tá? É preciso que você tenha desenvolvido essa capacidade de gerar plano de ação. A gente vai falar de plano de ação, é um dos assuntos desse curso, né? A forma de abrir um plano de ação, utilizando as ferramentas da qualidade, digamos assim, ele se aplica também para a tratativa dos indicadores. Muitas empresas hoje definem muitos indicadores de monitoramento, acompanham, só que na hora que vão definir ações para aquele indicador, desculpa a expressão, estão nem aí, estão cagando para o tipo de ação que vão tomar. Eles não se debruçam na investigação da causa para que daí consigam realmente achar uma causa raiz do problema. Por quê? É a causa raiz do problema, é sanar a causa raiz do problema que vai verdadeiramente tratar aquele tipo de indicador e fazer com que aquele resultado seja revertido, tá? Agora, vale salientar, gente, que a ISO 9001, ela foi um pouco mais abrangente, tá? E quando ela fala ação, ela define o que é que precisa ter uma ação para tratar um indicador, que é basicamente o que será feito, quanto vai se gastar naquela ação, quem vai ser o responsável pela ação, qual é o prazo para a conclusão daquela ação e um campo para avaliação da eficácia da ação, ou seja, se o resultado daquela ação surtiu efeito. Ela não fala em análise de causa, mas a gente sabe que existem ferramentas que você pode usar, e você ainda vai estudar aqui, por exemplo, a Pareto, que você pode utilizar ela para chegar numa ação específica com base numa causa adequada, tá? Para tratar aquele indicador e para reverter aquele respectivo resultado. Então, voltando para cá, eu vou apresentar um outro indicador para vocês verem aqui. Ó. Então, você vai ter aqui, ó, pronto, OS de manutenção, só para a gente ilustrar, tá? Para eu vou dar 2 exemplos para vocês. Aqui você vai ter as ordens de serviço de manutenção, tá, dessa organização, a meta que elas têm aqui, ó, 250, e o resultado do último ano e o resultado atual. Então perceba que no mês de fevereiro não teve mensuração, tá, mas no mês de março teve. Então perceba que a meta, no caso de março, é 250 OS de manutenção no máximo, porque manutenção é ruim, quer dizer que está tendo problema para essa empresa na rua, ela tem que ir lá consertar, tá? A gente vai ter 491 ordens de serviço de manutenção que foram, no caso, em março, né? 250, a meta 250 no máximo, e o resultado foi 491, tá? No último ano, 491, e o resultado foi 227. Então, você vai perceber aí que a barrinha verde, ó, no último mês de março, ela está abaixo da meta. Mas o ano passado, ela teve um pico, foi lá para cima, percebam, que é a linha vermelha.
Então, se eu basear o histórico, né, daquele referido mês no ano anterior, a gente tem um resultado legal. E esse resultado legal não requer que você trate, que você defina uma ação para tratar aquele respectivo indicador, tá? Não seria necessário, digamos assim. Você só vai ter ação quando você definir, quando você tiver um resultado negativo. Agora, detalhe, quando o indicador nasce da organização é para alcançar uma meta. Muitas vezes uma meta que está linkada com a visão. Se a meta precisa que você saia, né, saia do quadrado, digamos assim, né? É uma meta desafiadora. Automaticamente tem que nascer com um plano. Porque você não vai obter um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então, assim, quando uma meta diferente, quando uma proposta diferente nasce, vai nascer junto com ela uma ação específica diferente, tá? Meta diferente, ação diferente para que você consiga ter aquele respectivo resultado esperado. Queria levar um papo com vocês agora aqui sobre alguns indicadores que são. Sim, antes disso, esse indicador também vai estar no material de vocês, tá? Esse modelo de farol aqui para vocês, para que vocês possam usar aí nas empresas de vocês. Eu vou deixar aqui para vocês esse slide sobre a política, o modelo dos indicadores, e vou deixar também esse desdobramento da política, que eu acho que é importante para vocês, tá? Mas aí vamos conversar um pouco sobre alguns indicadores por área aqui, para ilustrar melhor, tá, esse conteúdo. Por exemplo, produção. Geralmente, volume de produção é um indicador, né? E perda de produção, retrabalho, tudo isso é indicador que se cria e se implanta dentro da produção. No que tange a recursos humanos, treinamento é um indicador que o RH percorre muito, né? Busca aí. Absenteísmo, tá? Reduzir esse absenteísmo é outro indicador. Competência desenvolvida, porque volume de treinamento é diferente de competência desenvolvida. Competência desenvolvida está relacionado a treinamento que foi realizado, né, versus eficácia daquele treinamento. É um pouquinho diferente, tá? O termo. No que tange a almoxarifado, a curiosidade de estoque, como eu falei para vocês, tá? No que tange a expedição, por exemplo, se ficar a expedição ficar com roteirização, então redução de custo, consumo de combustível, tá? Pode ser também prazo de entrega, porque a logística, né, se for terceirizada, por exemplo, vai existir um monitoramento do prazo e o fornecedor pode impactar diretamente com você com aquele prazo que foi estipulado, tá? Isso é outra possibilidade. Na área de qualidade, por exemplo, né, você tem aí a questão da reclamação de cliente, a questão de volumes, quantidades amostradas, lembrando, né, na nossa aula de CEP lá que a gente viu, que nem sempre não, nunca, excesso de amostragem indica maior precisão no resultado, tá? O que você precisa de uma regra estatística que garanta isso, só relembrando lá aquelas aulas que vocês tiveram, tá? E basicamente é isso, tá? Esses são alguns exemplos de indicador. Ah, tá. Financeiro, por exemplo, inadimplência, porque o financeiro geralmente faz cobrança. O que se peca muito, gente, às vezes, é ficar definindo indicador financeiro. Eu já vi muitas empresas onde eu vou lá fazer consultoria, que eu pergunto, cadê os indicadores? Aí o cara apresenta lá. Meus indicadores são margem de lucro, margem de produto. Quando muitas vezes isso é impactado diretamente por outros indicadores. O financeiro, ele somente leva o resultado. Resultado ou pancada, né? Digamos assim, se o resultado não for muito conveniente. Bom, eu queria agora passar um pouco para vocês da minha experiência prática com relação a isso, que eu acho que é o que vai interessar bastante para vocês também. Eu trabalhei em algumas empresas onde eu era responsável por esses indicadores. Então, como é que funcionava nessas empresas? Eu era responsável pela plataforma de indicadores, o farol que vocês viram aí. A definição dos indicadores já vinha da alta direção, tá? Então, a gente só se envolvia com a meta. Se a meta vinha muito não, digamos assim, arrojada de forma impossível, a gente discutia, brigava, pedia, falava em reunião para reduzir aquela meta. Geralmente eu participava disso também. Mas o que acontecia? Então, com os indicadores definidos, todas as áreas sabiam que tinha aqueles indicadores que precisavam alcançar aquele resultado. Eles mandavam para mim, como coordenador, né? Eles tinham até o dia 5 do mês para me mandar esses resultados.
Eu simplesmente pegava os resultados e jogava na planilha que calculava automaticamente. A gente tinha um cuidado nessa empresa, tá, de não mostrar para os funcionários alguns dados da organização. Por exemplo, faturamento. A gente não queria que o funcionário tivesse acesso ao faturamento. Então a gente pegava aquele resultado e a gente multiplicava por algum fator que gerava um outro número, mas que na hora que fosse fazer um comparativo de meta e dado, de toda forma ia saber se conseguiu atingir ou se não conseguia atingir. Por quê, pessoal? Geralmente esses indicadores são apresentados em reuniões com a operação. O líder do setor vai lá na operação e apresenta o resultado. Porque senão não adianta para que meta, para que objetivo, se as pessoas não vão saber isso. Elas têm que saber. Quem vai reverter o resultado são elas, não é o diretor, não é ninguém, não. Então, por exemplo, meta de retrabalho. Aí, não quero apresentar isso para os colaboradores. Muito bem, não apresente não, porque quem vai afetar o retrabalho são eles. Meta de faturamento, eu não quero apresentar não, vou apresentar para a minha equipe a meta de faturamento não. Tá, não apresentar não, porque quem vai reverter o resultado são eles. Tá? Quanto mais instalação, por exemplo, numa empresa onde você tenha serviço prestado, né? Seja produção, seja instalação, seja lá o que for. Quanto mais tiver o serviço, mais vai ser o faturamento. Então, os dados precisam sim ser apresentados para toda a equipe, tá? E deve ser discutido. Multinacionais fazem isso. E eu vejo muita empresa de pequeno e médio porte sem querer fazer. Isso é estupidez. Grandes empresas, quando eu falo Unilever, Gerdau, existem reuniões de resultado, onde são apresentados para os colaboradores, eles sugerem coisas que podem ser feitas para que a empresa consiga alcançar aquele resultado que está sendo planejado. Então, essa história de esconder resultado de organização é balela. Você precisa divulgar, precisa difundir. Então, o que acontecia? Quando eu recebia isso, esses dados, eu alimentava o indicador, pegava os indicadores, os formulários e distribuía pela empresa. Tinha um quadro de gestão à vista, onde todo mês eu ia lá e revisava e atualizava os indicadores para que os colaboradores tivessem acesso. Muitas vezes eles me questionavam, ainda na hora que eu estava colocando lá no quadro de gestão à vista. Tá? Aldenir, esse foi esse número aqui, esse resultado, como é que foi? Você foi bem, olha aqui, veja como foi legal o seu número esse mês. Então, isso acontece. O que acontece? Feito isso, eu como coordenador, para aqueles setores que atingiram a meta, beleza. Estava tranquilinho, passava a semana, o mês inteiro feliz, só sorriso. Já para os indicadores que não bateram a meta, eu exigia um plano de ação, porque eu ia ter que apresentar esse plano de ação para a diretoria junto com a área. Então, assim, a empresa, o setor tinha que tomar uma providência para que aquele número não se repetisse no mês seguinte, aquele número ruim. Então, a gente sentava, eles abriam um plano de ação, eu auxiliava ele na ferramenta, mostrava brainstorm, mostrava Pareto, fazia um estical, ou seja lá o que for, para a gente conseguir um plano viável para apresentar para ele. Aí você pode se questionar, Denise, eu como coordenador da qualidade, eu vou ter que abrir plano de ação? Não, você vai orientar a equipe a usar as ferramentas da qualidade, porque são elas que vão levar para um resultado satisfatório, um plano de ação viável, digamos assim. Tá? Então, é conveniente que você faça isso que eu acabei de falar, né? Então, entre em contato com a área, solicite o plano de ação. Outra coisa que eu era responsável era acompanhamento dos prazos do plano de ação. Então, por exemplo, digamos que o mês acabou agora e ele colocou para daqui a 15 dias o plano de ação. Faltando um dia para encerrar o plano, eu ligava para o setor e perguntava, fulano e tal, como é que tá aí? Bateu a meta, não bateu a meta? Ou seja, na meta, não porque é final do mês, mas como é que se diz? Uma perspectiva, porque você pode pegar o resultado e dividir por 30, multiplicar pelo número de dias para entender se existe uma previsão do atingimento ou não daquela meta, certo? Isso era comum, no comércio se faz muito isso, até meta diária de venda para saber se o dia foi legal naquele dia, tá? Então eu ligava para questionar isso e para saber da implantação, se ele implantou ou se ele não implantou. Porque se o cara não implantou, qual é o resultado ia ter, né? E geralmente, quando ele definia um prazo de um plano de ação com um prazo muito curto, digamos assim, ele tinha um resultado maior, melhor, porque ele tinha um mês inteiro para ganhar ter o ônus, né, daquelas ações. Já se ele deixasse o prazo para o final do mês, se o indicador for mensal, acontecia que
o ônus, o bônus que ele tinha, né, não é o ônus, desculpa, gente, o ônus que ele tinha, o bônus que ele tinha ia ser pequeno. Porque, digamos que ele implantou a ação no dia 25 do mês, só tinha 5 dias para acabar o mês. Então, somente nesses últimos 5 dias é que ele ia ver algum resultado do plano que ele executou. Então, esse acompanhamento dos prazos, eu ficava em cima deles lá, porque a autodireção me cobrava isso também. Então, recapitulando, né? Na prática, recebe os dados, joga no indicador, pega esse indicador, distribui para as áreas, cobra o plano de ação referente àquele resultado, tá? E também ainda tem mais uma coisa, auxilia a área a avaliar a eficácia do plano. Um plano que não alcançou o resultado, que não fez o indicador alcançar o resultado planejado, ele pode ser considerado ineficaz. PDCA, planejar, fazer, checar e agir. Então, não surtiu efeito, cria-se outro plano de ação. E vai plano de ação em cima de plano de ação, plano de ação em cima de plano de ação, até que você vai encontrar o resultado que você tanto, que a organização tanto espera e que a organização tanto almeja. Tá? Bom, gente, essa é a nossa aula, tá? De indicadores, né? De gestão. Essa aula faz parte do curso de formação de coordenadores da qualidade, tá? Para quem está fazendo o curso aí, todo esse material que eu passei aqui vai estar disponível lá no site, na Google, no Classroom. Quem tiver interesse no curso, que assistiu esse vídeo, a gente tem 40 horas de conteúdo, tá? É www.objtreinamentos.com.br. Todo o material, os alunos sabem disso, está sendo disponibilizado lá na sala de Google Classroom. Tá? Tudo isso que eu apresentei aqui, então eles podem baixar esse material e utilizar do jeito que eles quiserem e usar isso como ferramenta no dia a dia deles aí, tá? Caso você não esteja fazendo a nossa aula, mas gostou desse módulo de objetivos, né? Aprendeu aqui comigo, eu peço para vocês darem um like aí, ativar o sininho, primeiro se inscrever no canal e depois ativar o sininho, tá? Para que vocês possam estar recebendo nossos vídeos aí. A gente geralmente publica 1 ou 2 vídeos aí durante a semana. Tem aulas do curso que a gente não publica porque está destinado ao curso de formação de coordenadores da qualidade. Mas algumas aulas, como o do Código de Defesa do Consumidor, que a gente publicou também, a gente deixa livre para que você possa ter acesso, tá? E possa também ter conhecimento a respeito do respectivo assunto, tá? Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.